Romanos capítulo 3, não é 13, é 3. Aqui se fala 3, né? Então 3. Lá em Minas é 3. Então, Romanos 3. Lá no sul fala 3, 10. Ninguém é perfeito. Romanos 3 e 10. Aí não tem briga. Diz assim, presta atenção. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, e não há nenhum sequer. Agora Romanos 8 e 8. Romanos 8 e 8 diz, antes de você ler Romanos 8 e 8, você entendeu aqui no primeiro texto que nós lemos, que Paulo parece que não quer que ninguém seja salvo. E a tônica da carta de Paulo aos Romanos, às vezes parece ser isso. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo denuncia realmente a depravação do homem, e ele diz assim, não há nenhum justo sequer, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum sequer. Romanos 8 e 8, o apóstolo São Paulo vai dizer quem é esse tipo de gente que ele chama de inútil. Romanos 8 e 8 ele diz, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem é o tipo de gente que é inútil perante Deus? Os que estão na carne. Agora Romanos 3, ou 3 e 23, você vai entender por que o apóstolo São Paulo chama toda a raça humana de inútil. Romanos 3 e 23 diz, porque todos pecaram, não são alguns, todos pecaram, e afastados estão da glória de Deus. Senhor, fale conosco, nos instrua, nos ensine, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo. Amém. Observa, fica com a sua Bíblia aí. Existem algumas linhas teológicas acerca desse tema, de depravação total do homem. Esse tema de depravação parcial, cultural, natureza. O título da mensagem é a queda de Adão e a minha. Antes de entrarmos no quesito da mensagem realmente, eu vou te passar aqui as 4 linhas teológicas, só para você entender, por cunho de estudo, não é sintetização. Mas a primeira linha teológica do tema é, em todas elas Adão é culpado. A primeira linha diz o seguinte, Adão é culpado do pecado original. Repita comigo, pecado original. O que é o pecado original? O pecado original é o pecado de Eva e de Adão, consequentemente. Mas as 4 linhas nos mostram que Adão é culpado em todas elas, pelo menos isso se concordam. Mas a primeira linha diz o seguinte, Adão é culpado do pecado original e eu sou responsável apenas pelo meu pecado. Por incrível que pareça, tem muita gente que acredita que você é culpado só pelo seu pecado. Por incrível que pareça, tem gente aqui que realmente pode pensar isso, acredito por desconhecimento, que você é responsável somente pelo seu pecado. Adão é culpado, eu sou responsável só pelo meu pecado. A segunda linha diz o seguinte, Adão é culpado do pecado original e eu herdei apenas a depravação cultural, cultura adâmica. A terceira linha diz o seguinte, Adão é culpado do pecado original e eu herdei apenas a natureza corrompida, mas não a culpa, mas a natureza. A quarta linha teológica do tema é a que eu creio, é o que nós vamos entrar nisso aqui para você entender. Diz assim,
Adão é culpado do pecado original, e eu herdei tanto o pecado de Adão, como a culpa de Adão, como a natureza de Adão. Diga pecado, culpa e natureza. Isso fala de três quedas: depravação total do homem, diga depravação total do homem, culpabilidade total do homem e inabilidade total do homem. Agora observa aqui, preste atenção. O que é o homem ser completamente depravado? O homem ser completamente depravado não é que ele não tenha ou não faça coisas boas. Quando o apóstolo São Paulo diz que o homem é completamente mau e depravado, ele não está falando de depravação total do homem a ponto de ele não fazer coisas boas. Essa depravação total fala de extensão. Extensão é, por mais que o homem seja bom para outros homens, a sua bondade para Deus não serve. Extensão é que o homem, todo ele, em todas as áreas da raça humana, ele é depravado. A natureza adâmica faz o homem pecar. Você está entendendo o que é depravação total? Culpabilidade total é que não só você é culpado pelos seus pecados, mas também você é culpado pelo pecado de Adão. E por que a raça humana, observa, é culpada do pecado de Adão? Presta atenção. A raça humana é culpada do pecado de Adão porque são filhos de Adão. Se você tem uma dívida e você morre, quem vai pagar a sua dívida? Os seus filhos. É o que Colossenses vai dizer, Gálatas, ou seja, a tônica das cartas de Paulo vai dizer que o Senhor Jesus, quando morreu, cravou na cruz do Calvário essa dívida que nós tínhamos. Irmão, observa uma coisa: não houve perdão para os pecados da raça humana. Isso pode parecer estranho, mas não é. Houve pagamento da dívida. Se houvesse perdão dos pecados, Jesus não precisaria morrer. A raça humana não foi perdoada, Jesus teve que pagar essa dívida. Você está entendendo isso? Deus não perdoou a queda de Adão, Jesus teve que pagar essa dívida. Quando você perdoa uma dívida, você cobra, mas Deus cobrou essa dívida. E quem teve que pagá-la? O filho dele. Quem está entendendo isso? A maior prova que o pecado de Adão está no mundo e que a raça humana é culpada do pecado de seu pai Adão, porque eu não sou mais filho de Adão. Você entende isso? E nem você. Amém? Nós somos filhos do segundo Adão, adotados. Amém? Então observa isso. A maior prova que o pecado de Adão, a depravação total, a culpabilidade total, o homem é completamente culpado, completamente depravado, e inabilidade total. Esse termo inabilidade total significa que o homem é incapaz de fazer boas obras se Deus não permitir. Ele é inapto. João 6, versículo 37. Todo que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, mas é todo que o Pai me dá. No versículo 44, ninguém pode vir a mim, se o meu Pai que me enviou não os trouxer. Inabilidade total. O homem não é capaz de fazer coisas boas sem Deus. Observa. Existem duas graças. Existe a graça divina e existe a graça natural. Diga a graça divina e a graça natural. O que é a graça natural? É a graça que Deus deu a todo ser humano de fazer coisas boas para outros seres humanos, mesmo eles sendo depravados. Eles têm no seu coração, o camarada vai comprar uma cesta básica, ajuda o outro, mas essa graça, ela é natural e ela não serve para salvar o homem. Você entende isso?
Porque mesmo aqueles que fazem coisas boas, eles mentem. Mesmo aqueles que fazem coisas boas, eles pensam coisas más das pessoas, eles fazem coisas más, e se não fazem para as pessoas, fazem para si mesmo. Você está entendendo isso? Quem está entendendo? Uma das provas que o homem é culpado do pecado de Adão é o coração do homem. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem. A outra prova que o pecado de Adão está no mundo é a morte. Por o homem veio o pecado, e do pecado veio a morte, e a morte chegou a todos. Aí você vai entrar num debate aqui agora o seguinte: mas pastor, crianças nascem em pecados? O que você acha? Eu acho que crianças não nascem em pecados. Eu acho que criança nasce em pecado. Aí eu vou te explicar. Por exemplo, pecados, no plural, subjetivamente falando, são os pecados que nós cometemos. Pecado, no singular, é o pecado de Adão que nós herdamos. João 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você pega algumas doutrinas que pega esse texto isolado e diz: não, Jesus tirou o pecado do mundo, então não existe mais pecado no mundo. Não, Jesus não tirou os pecados do mundo. Os pecados são tirados quando nós nos arrependemos. Jesus tirou o pecado do mundo, o pecado de Adão. E esse pecado que Jesus tirou, ele tirou a partir do momento daqueles. E todos os que nele creu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você entende isso? A maior prova que crianças nascem em pecado é que crianças morrem. A maior prova da culpabilidade, inabilidade, depravação total é que nós morremos. Por causa de Adão, a morte veio ao mundo e a morte se estendeu a todos. Essa é a prova que nós somos inaptos, que nós somos culpados, que nós somos depravados. Quando eu uso o termo nós, eu me refiro à raça humana. Ok? A Bíblia Sagrada diz que o salário do, artigo definido, que o salário do pecado é a morte, porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você encontra isso em Romanos 6:23. Agora observe, irmãos, não só o pecado de Adão nos leva para o inferno, como também os nossos. Isaías 59, no versículo 1, no versículo 2, diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Olha para mim. Algumas pessoas, pastor, às vezes eu tenho a impressão que Deus está chateado comigo, que Deus está triste comigo. Algumas pessoas não estão firmes, como diz a Bíblia, não estão certas do amor de Deus para com elas. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nada do que você fizer vai fazer Deus te amar mais. E nada do que você fizer irá fazer Deus te amar menos. Porque Deus não me ama pelo que eu faço, Ele me ama por causa dele, não por causa de mim. O problema do pecado não está em Deus. O problema do pecado está em nós. A Bíblia não diz que os nossos pecados afastam Deus de nós. A Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Irmão, entenda, o seu pecado não muda Deus. O seu pecado muda você. Deus não muda o humor dele porque eu pequei. Deus não fica bravo. Meu filho. Já imaginou se Deus se entristecesse com cada pecado nosso? Ele seria um Deus completamente infeliz. Agora, quem se entristece quando pecamos? Nós nos entristecemos. E é óbvio que o Espírito Santo, agora você vai entender, o Espírito Santo produz essa tristeza. Observa isso. Daqui um pouco nós vamos entrar nisso, presta atenção. Tem uma visão seguinte: o nosso pecado irá nos mudar. Pelo simples fato, Deus vai continuar no mesmo lugar, Ele vai continuar a ouvir sua oração.
Só que o pecado afasta você de Deus. Por quê? Você perde a confiança. Uma pessoa em pecado, ela não consegue orar. Um homem que ora, deixa de pecar. E um homem que peca, deixa de orar. Entende isso? Então uma pessoa em pecado, ela já não tem mais a facilidade de se aproximar diante de Deus. Você nunca vê uma pessoa em pecado orar em línguas. E ela não deve? Claro que deveria, porque o Espírito Santo não vem porque somos fortes, o Espírito Santo vem porque somos fracos. Então uma pessoa em pecado, ela deveria orar em línguas para se edificar e ficar forte e vencer o pecado. Mas ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque ela se acha inata, profana. Então o seu pecado muda você, não Deus. Os nossos pecados nos afastam de Deus, não é afasta Deus de nós. Então eu pequei, Deus está ali, ó, você está vendo? Eu estou indo para trás. Não é Deus que muda de lugar. Somos nós que sumimos. A história do filho pródigo vai nos revelar isso. O pai continuou na mesma casa e o rapaz foi embora. É isso que o pecado faz. Ele nos ensina coisas que não sabíamos fazer. O filho pródigo aprendeu a fumar, a beber, a se prostituir. Ele não fazia nada disso. Agora escute o que eu vou te dizer. O pecado te levará mais longe do que você jamais quis ir. Te manterá lá preso por mais tempo do que você jamais imaginou ficar. E custará mais caro do que você nunca imaginou pagar. Percebe isso? Para entrarmos aqui, você entendeu esse aspecto? Para entrarmos aqui nos aspectos da salvação, para você entender o que é salvação. Irmão, você sabe o que me assusta no Evangelho? Que poucos crentes sabem explicar a salvação. Pois deveriam. É claro que quando você aceita Jesus, você não sabe nada disso, mas você deveria saber, pelo menos, os aspectos da salvação. Existem 5 aspectos da salvação. Diga 5 aspectos da salvação. O primeiro é regeneração. Alguém diz que o primeiro aspecto da salvação é o arrependimento. Não tem como, um morto não pode se arrepender. O Senhor primeiro tem que regenerar para depois ele. Regeneração é dar vida. É o Senhor vivificar o pecador. Então o Senhor primeiro regenera, Ele vivifica, depois gera o fruto de arrependimento. O primeiro aspecto da salvação é regenerar, é dar vida. Diga regeneração. O segundo é arrependimento. Justificação, é o Senhor justificar você perante Deus. O quarto, santificação. Agora observa, eu vejo igreja, irmão, vamos fazer uma campanha de santificação. Santificação é uma obra de Deus. Santidade é uma obra sua. Ninguém se santifica. Santificação é Deus quem faz. Amém? Santificação e adoção. Eu sou regenerado, me arrependo, justificado perante Deus, santificado, e aí eu sou aceito na família do Senhor. Adoção. Quem está entendendo isso, diga amém. Para isso agora eu vou entrar na parte prática da mensagem. Quem está com a sua Bíblia aí? Diga assim comigo: a importância do perdão de pecados através da mensagem do arrependimento. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, pega a sua Bíblia. E Marcos 1:4 e Lucas 5:32. Irmãos, antes de você ler Marcos 1:4 e Lucas 5:32, eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você não fique bravo comigo. Preste atenção. Não fique bravo comigo. Não coma merenda antes do recreio. A princípio vai parecer estranho, porém tem um embasamento bíblico muito forte isso. Quem aqui crê que quando você peca e você pede perdão pelos seus pecados, quem crê que você é perdoado quando você pede perdão? Levanta a mão. Agora, olhe bem para mim. Biblicamente falando, não existe. Deixa eu só te explicar um negócio. Eu estava no escritório
igual o escritório do meu amigo pastor Vladimir. E aí entrou um jovem chorando. Pastor, eu fiz. O pastor olhou para ele e disse: você pediu perdão? Pedi. Então descansa, meu filho. Eu olhei para ele e falei assim: descansa nada. Como não descansa? Pedir perdão não traz perdão? Não. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que pedir perdão traz perdão de pecados. Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. Você sabe qual é o nosso problema? Que a gente pensa que o simples fato de dobrar o joelho, Senhor, me perdoa, e se levantar, foi perdoado. Agora, não adianta eu falar, eu tenho que mostrar na Bíblia para você. Olha para mim aqui. Qual é a palavra mais importante do Evangelho? Alguns vão gritar graça, outros vão gritar amor, outros vão gritar perdão, outros vão gritar misericórdia. A palavra mais importante do Evangelho, a primeira a ser pregada, a mais contundente, a que começa e inicia tudo, é arrependimento. Você entende isso? Vou te dar um exemplo aqui, Marcos 1:4. Assim apareceu João, o Batista, no deserto, pregando o quê? Para perdão de pecados. Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. Marcos, até Mateus 3:2, você vê só a sintetização histórica, genealogia, e isso, aquilo, outro. Mas em Mateus 3:2, assim apareceu João Batista, e pregava e dizia: arrependei-vos. Mateus 3:2, Marcos 1:4, Lucas 3:1, e todo o livro do evangelista João, a mensagem mais importante era de arrependimento. Não existe misericórdia sem arrependimento, não existe a graça sem arrependimento, não existe salvação sem arrependimento. Arrependimento é a mensagem mais importante do evangelho. Você entende? Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu tenho um negócio aqui muito interessante, eu estava anotando hoje. Quantos aqui se lembram do pecado de Davi? Olha, todo mundo quando viaja e volta para casa quer dormir com a sua esposa. No caso de Urias não pôde. Davi já tinha feito isso. Quando Davi cometeu aquele pecado, olha para mim, isso aqui é uma revelação profunda. Quando Davi cometeu aquele pecado de destruir a vida de Betseba, usando do seu poderio de rei, e Deus consertou essa situação, que a gente não pode consertar. Davi tentou, fez besteira, mas Deus consertou, e Jesus vem da linhagem de Betseba. Que coisa louca, né? Coisa impressionante, né, gente? Mas é Deus consertando a bagunça do homem. Quando Davi comete o pecado contra Betseba, contra a nação de Israel, contra a família de Betseba, contra Eitofel, criando aquela mágoa em Eitofel, Judas do Velho Testamento. Quando Davi comete esse pecado contra a família de Urias, contra Deus, Davi, ele escreveu 3 capítulos para falar sobre isso. O capítulo 32, o capítulo 38 e o capítulo 51, Davi vai nos falar o sentimento dele por ele ter cometido adultério com Betseba, feito 2 filhos nela, na realidade ele fez 2. Por ele ter arrumado um jeito de matar Urias. E pior, ele ficou 9 meses encobertando esse pecado. Por exemplo, Salmos 32, versículo 3 e versículo 4. Gente, isso aqui é muito tremendo. Olha o que Davi fala. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer.
pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Esse é o período dos 9 meses que Davi escondia o pecado dele. Veja, Davi está tendo um sentimento de culpa aqui. Mas em nenhum momento ele se arrependeu durante os 9 meses. Aonde é que o arrependimento foi gerado no coração de Davi? Você vai entender aqui. Salmos 38, versículo 2. Coisa tremenda isso aqui, gente. Olha só, olha que texto. Pois as tuas flechas me atravessaram, e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, e não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido o dia todo. Olha aí, durante 9 meses, saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. O meu coração geme de angústia. Sabe o que você está dizendo? Se eu tivesse feito o que Davi fez, eu estaria do jeito que ele está. Esse é o nosso problema. O que está no coração do pecado? Olha para mim. O pecado sempre será eu contra você. O pecado é uma ou mais pessoas pecando e todo o resto prejudicado. O maior prejudicado do nosso pecado é Deus. Agora veja o Salmo 51. Que coisa impressionante. Veja, Salmo 32, Salmo 38, Davi só traz lamúria de culpa. Vocês entenderam o que eu li até aqui? Porém, no Salmo 51, Davi cai em si. Olha o coração do arrependimento aqui, gente. Presta atenção. Salmo 51, Davi diz assim, ó: contra ti, somente contra ti, pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Agora, olhe para mim aqui. Que coisa absurda isso. Davi pecou só contra Deus, gente? Responda. Quem mais foi prejudicado? Betseba, Urias, a família de Urias, a nação de Israel, a família de Davi. Agora você pega o Salmo 51 e você encontra Davi dizendo uma frase: contra ti eu pequei. Aí agora você encontra o coração do arrependimento. Veja, o que Davi não está dizendo é que ele não pecou contra Betseba, é que ele não pecou contra Urias, ou seja, quem for. O que Davi está dizendo aqui, que muito mais do que pecar contra Betseba, contra homens e contra qualquer pessoa, o que ele fez foi terrivelmente pior fazendo contra Deus. Aí você entende o que é arrependimento. A pergunta que se faz é: nós não fazemos coisas más por causa de pessoas e não por causa de Deus. O coração do arrependimento é você entender que aquilo que você faz é contra Deus. Durante 9 meses, você vê Davi se lamuriando, mas não vê arrependimento, vê culpa. Mas depois Davi realmente cai em si. O que eu fiz foi contra um Deus santo. Olha para mim, o que você faz é contra Deus. Antes e muito mais do que qualquer outra pessoa, é contra Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo isso, diga amém. Voltando para o quesito então do arrependimento. E aqui eu vou concluir. Primeiro, o arrependimento ele não pode ser pessoal. Ele precisa ser público. Algumas pessoas dizem: não, eu peço perdão, meu arrependimento é entre eu e Deus. Não é não. Sabe por que não é? Porque o pecado não é pessoal. O seu arrependimento precisa ser tão escandaloso quanto foi o seu pecado. Meu irmão, o pecado não é pessoal. Sempre alguém é prejudicado com os nossos pecados. Não é apenas a nós,
mas sempre alguém é prejudicado com o nosso pecado. Aqui eu vou definir para você, a maioria de nós sabemos o que significa a palavra arrependimento. É uma palavra grega que significa metanoia. A palavra metanoia, ela tem algumas definições. Arrependimento significa mudança de mente, mudar, virar, transformar, dar a volta. Não existe arrependimento sem mudança de vida. Por isso que pedir perdão não traz perdão, arrependimento traz perdão. Não adianta o seu filho dizer, pai, me perdoa, mas você vai dizer, agora você vai ter que mostrar que você mudou. O arrependimento tem filhos, irmão. Ai, pastor, mas João disse, se confessares os vossos pecados. Irmão, a confissão é um processo do arrependimento. Confissão só acontece com convicção. Ninguém confessa pecado se ele não entender que ele pecou. Entende isso? O que é metanoia? Metanoia é um pensamento repulsivo, nojento pelo pensamento anterior. Por exemplo, o que você estava fazendo estava te condenando. Agora, quando você se arrepende, você diz assim, eu não vou fazer mais isso. Eu estou com nojo disso. Por exemplo, um crente se converte, a maioria antigamente, eu ouvia as pessoas dizendo assim, eu me arrependo por 20 anos sem conhecer Jesus. Uma pessoa que fumou 30 anos, ela tem que se arrepender pelos 30 anos que ela fumou. Ela tem que sentir nojo do cheiro do cigarro, do cheiro da cachaça. Um viciado em pornografia que se arrepende, ele tem que sentir nojo. Se a imagem dele, meu Deus, tem que dar ânsia. Não tem como você se arrepender e viver sofrendo recaídas. É nojo, é ânsia. A palavra arrependimento é mudar o jeito de pensar. Antes você pensava que nada a ver. Quando você vai no Velho Testamento, você vai ver que a mensagem mais importante era: nação de Israel, mudem o jeito de vocês pensar, arrependa-se e volta para mim, arrependa-se e crê no Evangelho. Quando você vai no Evangelho do Novo Testamento, o que João Batista estava dizendo é: parem, mudem o jeito de vocês pensar, arrependam-se, porque o reino de Deus está vindo. Irmão, tem muita gente aí pregando o reino de Deus na terra. Eu não sei como funciona isso. Mas o que eu estou vendo aí são pessoas dizendo que ninguém vai para o céu. Eles não podem morrer. E o apóstolo Paulo diz que aqueles que esperam no Senhor somente nessa vida são os mais miseráveis de todos. Agora você pega coisas assustadoras, eu ouço coisas impressionantes. A volta de Jesus é só um horizonte utópico. É tipo assim, você está no deserto e vê ali um oásis, você sai correndo e chega lá no oásis, aí você vê outro, sai correndo. É só para melhorar. É isso que eles estão ensinando. O problema é que não existe reino de Deus sem uma geração arrependida. Se nós queremos ver a transformação da nossa casa e da nossa família, nós temos que mudar o jeito deles pensarem. Se nós queremos que Petrópolis seja restaurada, nós temos que implantar uma cultura, porque uma cultura transforma outra cultura. Você não tira uma cultura sem colocar outra cultura. Por exemplo, o seu filho estava acostumado a jogar videogame todos os dias à tarde. Não basta você tirar o videogame dele. Você tem que lhe dar outra atividade. Você só tira uma cultura com outra cultura. Não adianta você chegar nas pessoas e dizer: Jesus quer melhorar, Jesus quer mudar. Você tem que fazê-la se arrepender dos pensamentos anteriores deles. Eles têm que entender que a cachaça mata. Eles têm que entender que o cigarro mata. Eles têm que entender que fazer parafernália os mata. Eles têm que entender que assassinato pega prisões. Eles têm que entender que pecado leva para o inferno. Isso é mudança de mente. Por isso que o nosso pecado é contra Deus.
Repita comigo: arrependimento é repugnar pelo pecado, sentir nojo, ânsia. Arrependimento, ainda não, só um pouquinho, viu? Arrependimento é saber que pecou e pretender mudar. Quem consegue isso alcança salvação e misericórdia. Aqui eu vou concluir e aí vamos ministrar. Abra 2 de Paulo aos Coríntios 7:10. Agora eu vou te explicar, só que não lê ainda, não seja curioso, olha para mim, eu falei para você abrir, não para ler. Olha aqui para mim, isso aqui é uma revelação, tutu para você, tutu, feijoada carioca. Olha aqui para mim, toda pessoa quando comete um pecado, por mais santo que ele seja, o primeiro sentimento dele não é o arrependimento. O primeiro sentimento de qualquer ser humano será o da culpa. O que eu fiz? Porém, existem duas tristezas. Diga, duas tristezas. Pós-pecado. Uma tristeza, a Bíblia chama ela de tristeza do mundo. E a outra tristeza, a Bíblia chama ela de tristeza enviada por Deus. É aquilo que eu falei do Espírito Santo. Vamos na Bíblia. 2 de Paulo aos Coríntios 7:10. Que texto revelador. Amém? Porque a tristeza, segundo Deus, enviada por Deus, traz arrependimento para salvação, o qual ninguém se arrepende de ter sido salvo. Olha que coisa tremenda. Porque a tristeza enviada por Deus traz arrependimento para a salvação. Diga, Deus envia tristeza. De novo. De novo. Vamos ler. Porque a tristeza que Deus envia é arrependimento, traz arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo, é morte. Agora, olha para mim. O que é arrependimento? Arrependimento é uma tristeza enviada por Deus. E culpa é uma tristeza enviada pelo mundo. Por exemplo, eu sei na minha igreja quando alguém está arrependido e quando alguém está se sentindo culpado. Uma pessoa arrependida, ela se aproxima de Deus. Uma pessoa culpada, que se sente culpada, ela se distancia de Deus. Quando você vê um crente, uma pessoa esfriar, sumir, começa a sentar lá longe, fria, é culpa. Quando você vê uma pessoa fervorosa, por exemplo, esse dia na minha igreja eu disse, irmão, vocês não estão chorando mais como chorava antes, vocês estão frios. Não é que estava frio, é que antes o povo estava tão pecador que quando chegava na frente você pensa, que irmão quebrantado, não é que é muito pecado. Então aí os irmãos começam a não chorar tanto porque foram perdoados. Você sente duas tristezas terríveis. Uma é a que Deus envia, a outra é a que o mundo envia. Mas quando você gera a tristeza de Deus, é vida, te aproxima de Deus, traz salvação e não traz culpa. Mas a tristeza que o mundo envia é culpa e é morte. A pessoa se mata, se distancia de Deus, se afasta de Deus, porque ela se sente culpada, ela se sente profana, ela se sente imperdoável. Ela, o que eu fiz? Quem está entendendo aí? Quem está entendendo? Agora deixa eu só te falar uma coisa, olha para mim aqui. Quantos pastores nós temos aqui? Levanta a mão os pastores. Olha, tem bastante. Profetizou. Olha para mim aqui. O que nós fazemos? Nós
nos aproximamos de uma pessoa não crente, escuta isso, e a gente diz para essa pessoa não crente: você conhece Jesus? Não. Você quer conhecer? Você sabia que você é pecador, né? E ele diz sim. Então isso te dá o direito de ir ao próximo passo. Escuta isso. Escuta isso. Olha como isso é sério. Aí você vai para o próximo passo. Você quer ir para o céu? Quem é louco de falar que não? Quero. E isso te dá o direito de ir ao próximo passo. Você quer que Jesus mora na sua vida? Alguns abusadinhos falam: não, ele já mora. Mas na insistência você convence ele de que sim. Então põe a mão no coração e repita comigo a oração. Ele repete com você a oração em 3 minutos. E você diz: agora você faz parte da família de Deus. Você considera uma pessoa regenerada por causa de uma oração, não por causa do arrependimento. Você entendeu o que a gente está fazendo? Quem está entendendo o que a gente está fazendo? E antigamente, até eu já fiz muito isso na minha igreja. Quem já nunca fez essa oração, vem à frente. E a pessoa nunca se arrependeu. Eles são cristãos treinados e não regenerados. Treinados, fala igual crentes, diz: está amarrado, aleluia, glória a Deus, Jesus foi ali, eu quero ir para o céu. Mas eles não têm frutos de arrependimento. Por que não tem? Porque nem sabe o que é isso. Sabe o que está acontecendo hoje na igreja moderna? Eu já aceitei Jesus, já fui no encontro. Aí você treina as pessoas, daqui 6 meses elas são líderes. Mais 6 meses são pastores. E ainda não geraram frutos de arrependimento. Aí você começa a ver carnalidade em líderes. Sabe por quê? Porque o arrependimento é você fazer a pessoa entender que o que ela está fazendo é morte. Você tem que regenerar o culto da pessoa, regenerar a mente dela. Por isso que salvação é um processo de discipulado. Jesus não mandou convertermos pessoas, Ele mandou fazer delas discípulos. Não queira cuidar de pessoas se você não quer gastar tempo com elas. Jesus não mandou: vai lá e façam repetir uma oração. Jesus disse: faça discípulos, gaste tempo, ensine o processo da cruz, fale com elas sobre mim, diga para ela que ela precisa se arrepender, ser regenerada, justificada, que aí eu vou santificá-la e vou adotá-la. É discipular as pessoas para a salvação, para Cristo. Não é fazermos qualquer outra coisa. Você entende o que eu estou falando, gente? Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo: o primeiro passo da salvação é o arrependimento. Diz mais alto. Mais alto. Sabe por que você tem que levar o homem a se arrepender? Porque ele tem uma cultura e uma natureza de Adão. Se você não levar um Adão se arrepender, você vai fazer de um Adão pastor. O camarada vai ser pastor com a natureza caída. Nós temos visto isso aí, gente. O camarada vai ser um líder com uma natureza caída, porque ele foi treinado e não regenerado. Treinado a Cristo. Treinamos pessoas e não convertemos pessoas ou discipulamos. Você entende isso? Então, quando o arrependimento vem no nosso coração, você começa a entender: aqui ó, eu não posso falar palavrão, porque Deus está ouvindo, Deus está vendo. Você começa a entender: eu não posso ouvir música do mundo. Por que eu não posso ouvir música do mundo? Por quê? Me responda. Essa música é para a glória de Deus? É para a glória de Deus? Jesus não é suficiente para te encher a ponto de você querer ouvir músicas mundanas, assistir novelas. Tem crente aí fazendo campanha para não assistir novela do São Jorge. Que vergonha, irmão. Você não deve assistir a nenhuma. Agora virou um tuitaço. Você sabe o que é tuitaço? Quem sabe o que é tuitaço? Bom, eu não uso Facebook, eu só uso Twitter. Tuitaço é que é um monte de gente no Twitter fazendo campanha. Não assista a Rede Globo por causa do São Jorge, mas a Avenida Brasil bateu recorde de audiência. E para bater recorde de audiência, os 40 milhões de crentes deveriam ter assistido. É isso que nós temos que mudar, é aqui, ó. Arrependimento é você entender, é mudar a sua cultura.
Não se pode, é cultura de reino, cultura de Deus, cultura de Cristo. É você entender que o cigarro te mata, além de te levar para o inferno. É você entender que nem em bar pode fumar mais cigarro. É você entender que quem fala palavrão é mal visto, até por quem não tem o Espírito Santo. Você entende isso? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o templo do Espírito Santo? Responda. Se eu posso ouvir uma música do mundo no altar da minha vida aqui, por que eu não posso pôr o J Quest para cantar aqui? Qual é a diferença? Nenhuma. É pior eu ouvir aqui do que se eu pôr para cantar aqui, porque o templo de verdade sou eu. Cultura de Deus, irmãos. Arrependimento para essa geração. Diga arrependimento. Diz mais alto, arrependimento. Cultura de Deus. Cultura não é andar com a Bíblia na mão. É uma cultura mudada. Andar na rua, glória a Deus, aleluia. E essas coisas se tornarem comuns. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Levanta a mão e diz, arrependei-vos. Levanta a sua mão e diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Cheira labação de canta labas. Aqueles que veem a necessidade de se arrependerem genuinamente, vem à frente que eu quero orar. Pode ser crente, quem você seja, mas aqueles que querem mudar completamente a sua vida, vem à frente. Só há arrependimento com mudança de vida. Todos que querem mudar de vida, vem à frente. Vem à frente. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Olha a cultura aí, ó. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Levanta as mãos. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Se arrependa e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Fique em pé, igreja. Mais e mais cante. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença me prazer. Eu quero ouvir só você cantar bem alto. Traga uma cultura para sua mente. Glorificar a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por... Solte a sua voz e declara isso. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Levante as suas mãos e cante bem alto. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No
santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença, meu. Escute isso. O mundo diz que é normal você defraudar moças. Defraudação é você plantar no coração dela um sentimento que você não vai corresponder. Mas o reino de Deus diz que você não pode fazer o mal para as pessoas. O reino de Deus diz que você não pode acumular bens. Arrependimento, gente, é mudança, é mudar o jeito de pensar. Se você não mudar o jeito de você pensar, você não se arrependeu. É não falar palavrões, não falar coisas profanas. Não, irmão, para de dizer pelo amor de Deus. O amor de Deus é algo muito precioso para você falar qualquer coisa. Você está nervoso e você diz pelo amor de Deus. O crente não fala palavrão, então ele usa algumas coisas. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. O amor de Deus é uma joia muito preciosa. Mude o seu jeito de pensar hoje. Se você acha que não tinha nada a ver, mude hoje o jeito de pensar, porque tem tudo a ver. Mude de vida, irmão, ou mude de Deus. Arrependa-se ou pereça. Feche os seus olhos e chore diante de Deus agora. Diga: Senhor, o que eu estou fazendo te prejudica. Se arrependa agora. O mundo diz que fazer sexo antes do casamento é normal, mas no reino de Deus não é normal. Não pagar imposto. Hoje há uma cultura de pessoas não congregarem. Mude o seu jeito de pensar. Há uma cultura hoje de pessoas não dizimarem. Traga uma cultura do Senhor para você agora. Se arrependa. Ouça só aquilo que te alimente. Mude de vida hoje. Mude de vida agora. Abandone o adultério, a pornografia, os vícios. Quando você se arrepender, você vai vencer o pecado. Você só não venceu ainda porque você não se arrependeu. Então você vive sofrendo as suas recaídas, e recaindo, e recaindo, e recaindo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Olha para mim. Aqueles que entenderam o que foi pregado e querem ser adotados na família de Cristo, confessando Ele como seu Salvador, e você arrepende do tempo que você esteve sem Ele. Os que querem entregar a sua alma a Jesus, fique aqui à frente. Fica à frente. Os demais já são batizados, que já fizeram isso, pode voltar para o lugar que nós vamos orar por milagres. Os que querem entregar a alma a Jesus, fica aqui à frente. Fica aqui à frente. Se você convidou alguém, traga essa pessoa à frente. Você que está desviado, fica aqui à frente. Você que está sem congregar, fica aqui à frente. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença, meu prazer. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem.
debaixo de tuas asas é o meu abrigo, pelo lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença. Você que está aqui à frente, põe a mão no seu coração. Sabe, irmãos, eu vejo aí muito show gospel e não vejo uma lágrima derramada de arrependimento. O Brasil está avançando, o Brasil está engordando. Eu quero ver isso, essas pessoas aqui em prantos, chorando, arrependidas. E sabe por que uma pessoa chora? Ela sabe que tudo que ela fez até agora estava lhe condenando. Então agora ela quer mudança. Isso é arrependimento. É quando a pessoa entende que tudo que ela fez é contra Deus, contra um Deus santo, contra um Deus lindo. Por isso que elas estão aqui chorando. Com a mão no seu coração, fale para Ele de tudo que você se arrepende em 2 minutos. Fale para Ele. Fale aí: Senhor, eu me arrependo disso, eu não quero viver mais isso, eu quero mudar. Fale para Ele aí. Irmãos, a oração de confissão, o pedir perdão de pecados, ele só funciona quando há arrependimento. O pedir perdão traz perdão quando há arrependimento. Senhor, ele não traz perdão. Senhor, eu pedi perdão. Senhor, me perdoa. Pronto. Aí levanta aliviado. Não é assim que todo mundo pensava? Pedir perdão, bacana. Bacana nada. Então quando eu vejo pessoas aqui chorando, se arrependendo, essas dezenas, eu entendo que elas estão nascendo de novo. Homens e mulheres em prantos aqui. Em prantos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de tudo que fiz até aqui. Peço perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada na minha vida. Eu confesso que o Senhor é o meu Salvador, em nome de Jesus. Escute bem, apesar de não estar na Bíblia essa oração que a gente chama de oração do pecador, eu acho ela muito importante. Mas o que importa, por exemplo, esses dias na nossa igreja lá, teve um irmão que falou assim: pastor, eu quero mudar de vida, mas enquanto o senhor não chamou para aceitar Jesus, eu não fui à frente. Aí um dia ele foi na Assembleia de Deus, foi levar um parente, chegou lá, o pastor chamou ele foi à frente. Eu falei assim: mas você não se converteu porque o pastor te chamou lá na frente. Você se converteu no dia que você falou para mim: pastor, eu quero mudar. Então não é essa oração aqui que fez você se converter. Não foi essa oração que fez você aceitar Jesus. Você se converteu no dia que você falou assim: quer saber de uma coisa? Na hora, se você no banco saber de uma coisa, eu vou mudar. Nessa hora você se converteu. Essa oração, irmãos, é apenas para a gente oficializar. Na realidade ela é importante para nós. Para nós. Porque tem muita gente que faz essa oração e não conhece Jesus. Não tem? Não tem? Mas para nós entendermos que a partir daquele momento eu tenho um compromisso com Deus, com o reino dele, com a igreja. Para isso que ela é importante. Mas quando é que você se inseriu na família do Senhor? Pá, regeneração, você estava morto, não entendia nada. Entendi tudo. Pronto, o Senhor te reviveu. Aí você: eu vou mudar de vida, eu preciso. Aí gerou o arrependimento, a metanoia. Mudou o seu jeito de pensar. Você está entendendo o que eu disse? Quem está entendendo o que eu disse? Portanto, eu gosto de fazer essa oração, mesmo porque eu nunca vou abandonar ela, porque eu sou um evangelista. Amém? E eu acho muito importante. Mas ela não serve se ela não for gerada por uma mensagem de arrependimento, de conversão. Não adianta, você prega lá qualquer coisa: irmão, arrependa comigo aqui. Agora quem nunca fez essa oração vem à frente. Não é assim que funciona. Funciona quando o evangelho é pregado. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero que as pessoas que estão aqui, que realmente vieram em busca de um milagre, venham à frente. E depois disso nós vamos liberar um milagre sobre todos. Não saia, que aí eu vou pegar o seu pedido para levar. Por exemplo, a gente vai ter que sair daqui de madrugada, porque o meu voo é bem cedinho no Rio. Quem veio aqui em busca de um milagre, pessoas doentes, vem à frente que eu quero orar por você. Mestre, eu preciso de um milagre.
transforma minha vida, o meu estado. Pessoas surdas. E a moça, a mulher surda que estava aqui. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Agora deixa eu só explicar uma coisa que muitas pessoas não entendem. Quando você vai fazer uma conferência de milagres, vem muita gente doente, elas esperam que você ponha a mão na cabeça de todas elas. O princípio do milagre não está na mão, está na fé. Agora, por que eu trago algumas pessoas aí, é quando algumas esperam que elas também venham? Eu não trago elas porque elas são melhores que você. Eu trago elas para gerar fé no seu coração. Você vê o milagre aqui, você crê. Aí quando eu fizer a oração da fé, você também receba. Aí algumas pessoas saem frustradas porque ela põe expectativa. Veja, irmão, eu não curo ninguém. Eu nunca curei ninguém na minha vida. Agora, a oração que eu for fazer, em nome de Jesus seja curado para você, é a mesma que eu vou fazer para eles. Isso significa que você vendo a cura aqui, você vai crer aí. Tudo na nossa vida é do tamanho da nossa fé. Eu não vim aqui para curar ninguém, eu vim aqui para orar. Jesus que está aqui para curar. Amém? Ok? Você acha realmente que, por exemplo, você acha que eu consigo, por mais que seja poucas pessoas aqui, eu não consigo gastar um tempo com cada um de vocês. Então eu oro aqui, eu tenho aqui 2 senhoras surdas, uma senhora com problemas motores e na vista, e eu vou orar por ela, você vai ver o milagre. Amém? Amém, gente? Agora, pergunta para ela se ela tem fé. Pronto. Ela nasceu surda. Estenda as mãos, gente. Espírito surdo, eu te ordeno agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa surdez agora sai. Em nome de Jesus, surdez eu te ordeno e sai. Chorando, nasceu surda, gente. Aplaude e glorifica o nome de Jesus.
Ó. Glória a Deus. Vamos ensinar ela a falar. Diga amém. Amém. Jesus. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, aplaude e glorifica Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Infelizmente, tem pessoas que estão tão desanimadas com a sua situação que elas não conseguem crer. Mas eu tenho aqui uma senhora que nasceu surda, que também, é claro, não falava porque era surda. Tem gente que fala, mas será que isso é verdade? Você vê a dicção dela. Se não é verdade, ela é uma baita de uma atriz. Eu acho que é muito mais difícil ela ser atriz do que ela ser surda. Jesus cura. Amém? Amém? Amém. Obrigado. Obrigado. Tá bom, vai com Deus. Muitos anos. Também não fala e é surda. Estenda as mãos. Eu orei pela outra e ela viu. Será que precisa orar por ela? Não, mas ela viu. A fé, irmã, ela é gerada. Jesus quase orava. Jesus não orava por doente, não. Vamos ver. Eu não orei ainda. Oi. Oi. Sei que ela entendeu. Oi. Oi. Esse aqui marrom menos. Oi. Toda enfermidade, todo o resto. Sai! Tudo bem? Oi. Oi? Tá bom? 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 Oi? Tá bom? Tá bom? Vamos ver. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bem. Tá bom? Tá bom? Você vai estar me imitando. Então eu vou me ensinar ela a falar. Eu não orei ainda. Vocês estão entendendo? Tem gente que pensa que é a gente que faz o milagre. Eu não orei por ela. Ela viu o milagre e gerou fé. O milagre acontece pela fé. Olha aqui. Diga amém. Amém. Obrigado. Tá ficando bom. Você vai aprender. Tudo bem? Tudo bem? Jesus. Vai ficar bom. Você se vira e ensina ela a falar, viu? O resto Jesus já fez. Bom, pergunta se ela está ouvindo dos dois. Dos dois? Só desse. Só desse. E esse? Pouco? Pouco? Pouco. Ela só está ouvindo de um. Deus não faz milagres pela metade. Não é? Esse grito, se não saiu, não sai mais. Oi. Ficou bom agora? Tá bom? Então tá bom. Vai. Tchau. Receba o milagre agora em nome de Jesus. Quem for recebendo a oração vai voltando. Receba a cura agora. Receba o toque do Senhor. Quem recebeu vai voltando. Em nome de Jesus. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado.
Vai lá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o toque de milagres agora. Vai tocando, Pai, com cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, vai curando agora. Vai curando agora, Pai. Vai curando agora em nome do Senhor Jesus. Eu já vou pegar os pedidos, não esqueci não. Em nome de Jesus. Receba o milagre agora. Recebe o milagre agora. Pai, toca com cura agora. Desde as juntas e medulas. E quando ele menos perceber, ele vai estar em pé andando, Pai. Com fé. Em nome de Jesus. Olha para mim. Você não crê muito, né? Você crê? Você não queria vir aqui à frente porque estava desanimado? Ó, não desanima não. Para Jesus fazer o milagre, ele precisa da sua fé. Você está há quanto tempo aí? Então, 1 ano e... Então, a fé é o mecanismo que Deus usa para o milagre. Nenhum anjo descendo do céu faz milagre se você ficar desanimado. Eu planto agora a semente de milagres aí. Em nome de Jesus. Começa a crer que você vai andar. Tá bom? Em nome de Jesus, recebe agora o milagre de Deus na sua vida agora. Recebe agora o milagre de Deus na sua vida agora. Em nome de Jesus, recebe o toque. Pai, libera agora essa semente do Senhor na vida dela. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, seja curado da vista agora. Enxerga completamente. Em nome de Jesus, seja curado. Abre os olhos, olha lá. Está curado? É isso aí.